meus irmãos, boa noite, sejam todos bem-vindos, vocês aqui que estão presentes e nossos amigos que estão nos acompanhando pelo Instagram. Vamos agora para os nossos avisos de praxe, de costume. Antes disso, eu queria que vocês colocassem os celulares no modo silencioso ou desligassem para a gente ficasse mais concentrado nessas palavras que serão ditas aqui hoje. Vamos aos avisos. Temos venda de lanche e livros na recepção que ajudam na manutenção dessa nossa casa, né? Também recebemos doações voluntárias para a sustentabilidade das nossas atividades, assim também como é possível tornar-se sócio contribuinte efetivo. Mais informações ali na recepção. Temos agora um convite, né, especial para o nosso café fraterno, Café com Afeto, que será no dia 12 de julho, após a palestra, às 18 horas, que ainda vai ser utilizada para a sustentabilidade também da nossa casinha. O convite custa apenas R$5 e você pode estar adquirindo ali na recepção. A campanha da Caridade em Ação, o Amor em Movimento, estamos também recebendo doações, alimentos para famílias assistidas pelo Centro Espírita Irmã Sheila, do dia 16 de junho a 19 de julho. Pessoas que estão em tratamento de passe, lembrar de passar ali também na recepção para confirmar a continuidade do seu tratamento. E para quem tem interesse, temos estudos permanentes online e presencial, informações também na recepção. O atendimento fraterno acontece todos os sábados a partir das 16h30, né, com agendamento na recepção. A palestra de hoje será com nossa querida irmã Ana Paula, Evangelho capítulo 8, itens de 11 a 13, com o tema Se vossa mão é motivo de escândalo. Vamos fazer a nossa leitura inicial e depois fazermos nossa prece. Dois passos do pastorinho e curso de sabedoria. Capítulo 137. O céu está dentro de você. Aprenda a viver no paraíso. Não é preciso morrer para ir para o céu, não. Nós criamos em nós os infernos de tristeza e angústia. Então aprenda a criar o paraíso da alegria. Perdoe sempre e siga adiante, evitando aborrecer-se. Não dê importância ao que dizem de você. Deixe que sua alegria brote do íntimo do seu coração bom e generoso. Que mensagem linda! E com essa mensagem eu gostaria de pedir quem assim desejar possam fechar seus olhos e se conectar com o Mestre Jesus, com a espiritualidade do alto. Mestre, gostaríamos de agradecer por estar aqui nesse momento, todos nós encarnados e desencarnados, que viemos aqui em busca de amparo, de auxílio, de palavras consoladoras, de bênçãos e de luz. E o Mestre Jesus nos dê o remédio necessário para continuarmos nossa caminhada, que sejamos fraternos, que nos dê a benevolência, que possa amparar aquelas pessoas que se encontram enfermas, que se encontram com necessidade da sua luz. Mestre Jesus, esteja aqui conosco, permanece, hoje, agora e sempre. Que assim seja, graças a Deus. Boa noite, queridos amigos, irmãos, companheiros, especialmente os que estão aqui presentes e aqueles que nos acompanham aí pelas nossas redes sociais. Nós vamos então dar continuidade ao estudo do Livro dos Espíritos, como nós fazemos sempre. E nós estamos estudando a segunda parte do Livro dos Espíritos, que é a primeira obra da codificação espírita. Vou baixar só um pouquinho, para ajudar muito alto, né? Pronto. A primeira obra da codificação espírita, a obra fundamental da doutrina espírita, e nós vamos estudar a questão 83 da segunda parte, que trata
do mundo espírita ou mundo dos espíritos. O item que trata da origem e da natureza dos espíritos, a questão de número 83. Bom, antes de mais nada, é importante nós entendermos que nesse mesmo capítulo 1 da segunda parte, na questão 78, Allan Kardec pergunta aos espíritos superiores se nós, espíritos, fomos criados por Deus, se nós tivemos um princípio, ou se, como Deus, os espíritos existem desde toda a eternidade. Ele pergunta a Allan Kardec se os espíritos têm um princípio, ou se eles, assim como Deus, existiram sempre, desde toda a eternidade. Para essa pergunta, os espíritos dizem a Allan Kardec que se os espíritos não tivessem um princípio, eles seriam iguais a Deus, o que é impossível da gente conceber. Por quê? Porque se Deus é o Criador, nós somos as criaturas. Então, nós fomos criados por Deus. Daqui a gente já supõe que se os espíritos têm um princípio, a gente poderia imaginar que tudo aquilo que tem um princípio tem um fim. Então é por isso que Allan Kardec vai fazer na pergunta 83 o seguinte questionamento: os espíritos têm fim? Porque para nós, seres mortais, nós imaginamos que tudo aquilo que tem começo tem fim. Então, obviamente, que se ele perguntou lá na questão 78 se os espíritos têm um princípio, e o espírito de verdade responde que sim, eles têm um princípio, então Kardec ficou curioso: se eles têm um princípio, eles têm um fim? Então quer dizer que um dia eles vão se acabar, vão desaparecer? E aí o que os espíritos respondem para Allan Kardec? Que Kardec diz assim: compreende-se que seja eterno o princípio de onde eles emanam, ou seja, de onde nascem os espíritos. Esse princípio de onde é criado todas as coisas, ele é eterno. Esse princípio é Deus. Isso a gente sabe. Então ele diz: mas o que perguntamos é se essas individualidades, se esses espíritos criados por Deus têm um fim, e se em um dado momento mais ou menos longo, o elemento de onde eles foram formados irá se disseminar, se desfazer e voltar para a fonte originária. O que é que o Kardec está perguntando aqui? Tá, tudo bem, os espíritos têm princípio, eles nasceram proveniente das mãos de Deus, né, do fluido cósmico universal, do princípio divino. Vai chegar um momento que esses espíritos vão se dissipar e vão retornar para Deus? É isso que ele está perguntando. Aí o que é que os espíritos dizem a Allan Kardec? Eles dizem assim: há muitas coisas que não compreendeis. A gente não compreende. Muitas coisas que nós ainda não temos a capacidade de compreender. Por quê? Aí eles dizem: porque tendes limitada a inteligência. A nossa inteligência é desse tamanho. A gente não consegue compreender muitas coisas. E aí ele diz: isso, porém, não é razão para que as rejeite. A gente não vai rejeitar essas verdades só porque nós ainda não compreendemos. E aí ele continua, né, o Espírito de verdade dizendo a Kardec: o filho não compreende tudo que o seu pai compreende. Ou seja, nem uma criança pequenininha, ela não compreende tudo aquilo que é compreensível para o pai. E o que é que nós somos para Deus? Crianças espirituais. É por isso que nós ignoramos muitas coisas, e é por isso que a gente não compreende outras tantas coisas. E aí ele diz assim: dizemos que a existência dos espíritos não tem fim. Depois que você foi criado, você se tornou um espírito imortal, ela não tem fim. Qual é o nosso processo? Progresso, né? Evolução. A gente vai evoluindo gradativamente. E aí ele termina a resposta dizendo assim: por enquanto é tudo que podemos dizer. O que trazem para a gente? Não adianta eu explicar para vocês como é o processo.
da criação dos espíritos, de como esse espírito evolui e alcança a eternidade, porque nós não iremos compreender ainda. Nós ainda não temos essa capacidade, essa inteligência suprema que quem tem é Deus. Então, por hora, é o suficiente para que nós compreendamos que os espíritos têm princípio, mas eles não têm fim. Depois que você se torna essa individualidade, que é esse espírito imortal, esse ser que temporariamente habita essa matéria, depois que nós nos tornamos espíritos, que nós fomos criados, nunca mais, jamais nós seremos exterminados. Nós só evoluiremos na direção da perfeição, segundo ele aí, eternamente. Então é só para a gente compreender. Espírito criado por Deus tem princípio, mas não tem fim. A gente não se dissipa, a gente não morre, o espírito não tem fim, ele continua a sua jornada evolutiva eterna. E essa pergunta é bem pequenininha, bem curtinha, então ela também é muito objetiva, né? Não tem muito o que a gente discutir. O que é importante entender é isso, é que os espíritos criados por Deus, eles têm um princípio, mas eles não têm um fim. Nós somos eternos, tá? E hoje nós vamos dar continuidade ao estudo do capítulo 8, Bem-aventurados os puros de coração, no item que trata dos escândalos. O que é um escândalo? A gente pensa muito em escândalo como se fosse uma coisa tenebrosa, saiu nas redes sociais, viralizou, saiu na internet, todo mundo na cidade soube. Normalmente, escândalo está relacionado a uma coisa que é amoral ou imoral. Porque o amoral, é quando você conhece a moral e nega a moral. E o imoral é quando você nem conhece a moral. Você age completamente por instinto e aquilo acaba, de alguma maneira, chocando, digamos assim, as pessoas e a sociedade. Mas escândalos dentro da concepção do Evangelho, segundo o entendimento com Jesus e Allan Kardec, é todo ato contrário à lei divina. Tudo aquilo que nós fazemos que contraria as leis divinas é considerado por Jesus escândalo. Tanto que esse item começa com a passagem que está em Mateus, no capítulo 18, nos versículos de 6 a 11, que diz assim: infeliz do mundo por causa dos escândalos. Por que que o mundo é infeliz? Ele está dizendo que o mundo é infeliz por causa dos escândalos. Você pode pensar assim: meu Deus do céu, será que Jesus bebeu vinho demais no casamento de Caná? Para estar dizendo um negócio desse, quer dizer que o mundo só é infeliz porque foi pipocando escândalo em todo lugar. No tempo dele, qual era o maior escândalo que a gente poderia? Judas traiu Jesus, um escândalo. Pedro negou Jesus 3 vezes, outro escândalo. Todo mundo ficou sabendo. Maria de Magdala, prostituta, outro escândalo. Quando a gente pensa em escândalo, a gente pensa exatamente nessas coisas. Só que não é disso que ele está falando. Ele está dizendo que o mundo é infeliz por causa dos escândalos, porque escândalo é tudo aquilo que contraria a lei divina. O que ele está dizendo para nós? Nós só somos infelizes porque nós contrariamos a vontade de Deus sobre nós. Porque nós contrariamos a lei divina. Vocês já pararam para se perguntar qual é a vontade de Deus a meu respeito? Às vezes eu me pergunto: Senhor, o que quer que eu faça? Porque todos os dias eu procuro, dentro da minha pequenez e da minha insignificância, realizar aquilo que Deus programou para a minha vida. E se eu não conheço toda a programação, eu tenho que confiar nele. Eu preciso confiar nele. Porque quando eu não confio, é muito fácil cometer escândalos.
É muito fácil contrariar a lei divina. Por isso que Jesus diz aqui no Evangelho de Mateus que o mundo é infeliz por causa dos escândalos, porque todas as vezes que a gente reclamar é uma coisa horrível, minha gente. Porque reclamar é pedir com muita vontade aquilo que você não quer mais, aquilo que você não suporta, aquilo que você não deseja. Então, se todos os dias a gente reclama da vida que tem, fala mal da vida que tem, reclama da família que tem, dos pais que tem, da vida que leva, do trabalho, da casa que mora, da situação que vive, se todos os dias nós temos a oportunidade de fazer o bem, mas a gente ignora. E o que é a oportunidade de fazer o bem? É alguém que bate na sua porta pedindo água e você diz, perdoe, nem olha para a cara da pessoa, sabe nem quem é. É encontrar alguém na rua pedindo um trocado e você dizer, mas você deve ser drogado, você deve beber cachaça. Ao invés de olhar para a pessoa, me desculpa, eu não tenho dinheiro hoje, mas Deus te abençoe. Nem que você não tenha coragem de falar, pensa. É sair de casa, né, e pedir proteção para você e para todo mundo que você vai encontrar na rua. Porque se você pedir só para você, é arriscado ver um doido bater na sua moto. Porque se eu só pedir para você proteção, eu tenho que pedir para você e para todos os outros que estão no trânsito também. Né? Então, quando ele está falando de que é da infelicidade por causa do escândalo, ele está falando justamente disso, das oportunidades que nós temos de fazer o bem e não realizamos o bem. E isso não precisa de religião para você fazer o bem. Nenhum de nós precisa ter religião para ser bom sem motivo, fazer o bem simplesmente pelo prazer de fazer o bem. Então ele diz aqui, infeliz do mundo por causa dos escândalos, porque é necessário que aconteçam os escândalos, mas infeliz das pessoas por meio da qual vem o escândalo. Então assim, a gente sabe que é necessário que venha o escândalo, diga. A gente sabe que é necessário que o escândalo venha. Por quê? Porque a gente vive em um mundo de expiações e de provas. A gente vive em um mundo em que os espíritos são imperfeitos. Nós vivemos junto de uma sociedade muito egoísta, muito individualista, que só pensa em si mesmo. A gente sabe disso. Então, a gente sabe que o escândalo vai surgir. Né? E aqui escândalo no sentido realmente de ignorar o bem. Então, nós sabemos disso, mas Jesus diz, ai daquele por quem vem o escândalo. Porque se eu sou instrumento do mal, se eu sou instrumento de escândalo, se sou eu o instrumento que dificulta a execução da lei divina na vida das pessoas, isso vai ter um retorno. Porque existe uma lei de causa e efeito que me diz que tudo aquilo que eu semeio, eu vou ter que colher. Por isso que ele diz, daquele feliz da pessoa por quem o escândalo venha. E aí ele continua dizendo assim, se alguém escandalizar um desses pequenos que crê em mim, seria melhor para ele que lhe pendurasse no pescoço uma grande pedra e o atirasse no fundo do mar. Por quê? Por que ele está falando isso? Se nós escandalizarmos os pequenos que creem, quem são os pequenos? São aquelas criaturas, somos nós, que muitas vezes ignorantes, que ainda não compreendemos ao certo o que é a lei divina, que ainda não compreendemos de maneira adequada a nossa relação com Deus, que temos uma fé cega, que acreditamos em qualquer coisa. Ele diz, daquele que escandalizar uma dessas criaturas que creem em mim, em meu nome. Seria melhor amarrar uma pedra no pescoço e se jogar no mar, porque essa criatura será ainda mais responsabilizada. Quando nós transformamos a religião em instrumento de escândalo, quando transformamos Jesus em instrumento, ou Deus em instrumento de escândalo, isso se agrava mais ainda. Hoje eu vi um vídeo no Instagram, alguém me mandou, eu não vou lembrar quem foi que me mandou, no Reels, que é um depoimento de um pastor dizendo, mas eu fiz um milagre, aliás eu fiz 2 milagres. O primeiro foi uma serva
e queria perder 9 quilos. Eu orei na cabeça dela, imediatamente ela teve que segurar as saias para que as saias não caíssem, porque ela perdeu 9 quilos ali na minha frente. E ele fala isso com uma cara tão limpa que a gente fica impressionado. Ele diz, mas há uma outra que ainda foi mais sério do que ela. Essa perdeu 23 quilos após a minha oração. Ele está usando o nome de Deus para ludibriar as pessoas, os pequenos e ignorantes, as pessoas pequenas que têm uma fé ainda cega, ludibriando as pessoas para que elas acreditem em seus milagres, e que ele ainda se coloca como instrumento de Deus. Esse tipo de escândalo a que Jesus se refere é que seria melhor que a criatura amarrasse uma pedra no pescoço e se jogasse no mar, ao invés de fazer esse tipo de coisa em nome de Deus. Quantas pessoas que dizem que curam, que fazem isso, que fazem aquilo, e aí você chega lá para fazer um atendimento e ela vai te cobrar todo o dinheiro que ela puder arrancar de você em nome de uma cura, em nome de um benefício que ela diz que você vai alcançar. É desses escândalos que ele está se referindo aqui. Por isso que Jesus diz assim: cuidai-vos para não desprezar nenhum desses pequenos, daqueles que buscam consolo em Jesus, daqueles que buscam consolo no seu Evangelho. Digo-vos que seus anjos nos céus vêm. Os anjos de Deus os enxergam incessantemente. E ele diz: o Filho do Homem, pois, veio ao mundo salvar o que estava perdido. Jesus veio ao mundo salvar o que estava perdido. Por quê, gente? Porque antes do Cristo, a lei mosaica, ela foi transformada em ritual. Todos os rituais que a gente imaginar que foram sendo acrescentados às tradições judaico-cristãs nasceram no Velho Testamento. Imolação do cordeiro, fazer oferendas no templo, tudo isso aí nasceu em Moisés. Jesus não fez nada disso, nada, absolutamente nada. As pessoas misturavam a própria lei, a lei de amor, a lei mosaica, os 10 mandamentos, às questões mais pequenas do cotidiano da vida, do dia a dia. Achavam que bastava oferecer um cordeiro no altar, que Deus se acalmava e perdoava os pecados. O que a gente faz hoje? Acha que basta fazer uma confissão, rezar sem Ave Maria, está tudo ok. Que Deus tem amnésia, está tudo beleza. E a gente aprende com a doutrina espírita que tudo bem, Deus não nos condena, Ele não nos pune. Mas existe uma lei divina, uma lei de ação e reação que diz que o mal que nós fazemos precisa ser reparado com o bem que nós vamos praticar. Porque é o bem que nós fazemos que apaga o mal que a gente fez. Então vai ter um momento da reparação. Eu tenho que me arrepender, sim, mas eu preciso reparar o erro que eu cometi. Ora, se até entre os homens, quando alguém comete um crime e é condenado, é punido, ele vai para a penitenciária, vai cumprir pena. Ele está fazendo o que lá? Ele está reparando o erro que ele cometeu na sociedade. Então, se até as leis humanas têm o processo da reparação, imagina as leis divinas. Então, a gente precisa entender que Jesus veio ao mundo, como ele mesmo diz aqui, ele veio ao mundo para salvar o que estava perdido. O que foi que ele salvou? A lei de amor. Jesus salvou a lei de amor. Porque quando ele chega ao mundo, que ele começa a sua missão dos 30 aos 33 anos de idade, qual é o primeiro ensinamento do Cristo para a humanidade? Eu não vim destruir a lei. Qual lei? A lei de amor. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Ele vem resgatar isso. E aí Mateus remata aqui: se a vossa mão
ou o vosso pé forem motivo de escândalos, eu fiquei me perguntando por que a mão e o pé? Por que a mão e o pé? Se a vossa mão e o vosso pé forem motivo de escândalo, ele diz: cortai-os e lançai-os longe de vós, porque mais vale para vós entrar na vida eterna com um só pé ou com a única mão do que ter os dois e seres atirados ao sofrimento eterno. Já claro que aqui há uma alegoria. Por que a mão e o pé? O pé é que nos movimenta, dá movimento para o corpo. E a gente faz as coisas se movimentando. Então a gente erra, comete muitos erros, porque a gente caminha na direção deles. Está em casa tranquilo, curtindo ali um domingo de boas, aí um amigo liga: cara, tá tendo um jogo, uma pelada, que não sei onde, vem aqui. Aí a pessoa está tranquila em casa, aí se levanta, vai botar o jogo, joga a bola, e tá, não tomar só uma cerveja, não termina o fim do jogo, tomar uma grade. Chega em casa, confusão com a mulher, confusão com o filho, brigas, desentendimentos, adoecendo o fígado, adoecendo o pâncreas, adoecendo o baço, adoecendo o sistema sanguíneo, adoecendo o sistema nervoso central pelo excesso de álcool. Que foi que você fez? Seus pezinhos lhe levaram na direção que ele chama de escândalo, que é o escândalo, é o mau uso do nosso livre-arbítrio. E por que a mão? Porque a mão é que faz com que a gente dê e que a gente receba. Tem uma passagem que diz: não sai da vossa mão esquerda o que dá a vossa mão direita. São as nossas mãos instrumentos de dar e receber. E se a gente não é capaz de dar, de oferecer, de ser carinhoso, de ser generoso, se a gente só quer receber, é egoísta, só quer receber, as nossas mãos estão sendo motivos de escândalo. Por isso que eu disse que é melhor arrancar e chegar na vida espiritual manco, sem o pé e sem a mão, do que chegar lá tendo os dois e passar pelo processo do escândalo, né? Passar pelo processo do sofrimento. Então, comentando essa passagem, né, os Espíritos dizem que escândalo, de um modo geral, é toda ação que ofende a moral do decoro. Só que o escândalo para o Evangelho não está na ação em si, né? Mas na repercussão que ela ocasiona, nos estragos que ele traz, nos tormentos que ele provoca. Então, porque para a sociedade, né, de um modo geral, o escândalo é um estrondo. É muito mais o efeito do que ele provoca do que o que ele realmente é. Mas para o Evangelho, escândalo é tudo que resulta dos nossos vícios e das imperfeições humanas. A gente não pode esquecer disso aqui nunca mais. Escândalo é o quê? É o resultado dos nossos vícios e das nossas imperfeições. É o resultado efetivo do mau uso do nosso livre-arbítrio. Então, é o que resulta, como ele mesmo diz aqui, das minhas queixas, do meu orgulho, do meu egoísmo, da maledicência, da crueldade. É o que resulta do vício da fofoca, da preguiça, da maledicência, do melindre, do vício do álcool, das drogas, do jogo. Tudo que é resultado das minhas imperfeições e dos meus vícios é o que o Evangelho chama de escândalo. Né? Então, o que é o escândalo? O escândalo é aquilo que agride a consciência. Todo escândalo agride as nossas consciências. Por isso que Jesus nos lembra que é necessário que haja escândalo no mundo. Por quê? Porque nós somos imperfeitos. Se nós somos imperfeitos, claro que a gente vai, uma vez ou outra, escorregar, mas a gente já tem conhecimento do Evangelho. Se nós já sabemos o que nos ensina o Cristo, se nós já compreendemos o que nos ensina Allan Kardec, que é necessário que a gente se melhore, que a gente se aperfeiçoe, que a gente vá gradativamente procurando
moral de ir buscando o nosso melhoramento. Por quê? Porque escândalo, né, geralmente a gente entende apenas quando alguma coisa choca a sociedade. Mas a todo momento nós estamos cometendo pequenos escândalos. Se a gente for olhar para a nossa vida hoje mesmo, com certeza já cometemos inúmeros escândalos, né? Fruto das nossas imperfeições, fruto dos nossos vícios. Então, a gente tem que entender, como os Espíritos ensinam aqui, através de Allan Kardec, que todo o mal que nós geramos a partir das nossas imperfeições, todo o mal que nós produzimos a partir dos nossos vícios, nós temos o dever e a obrigação de combater nós. Como é que a gente faz isso? Procurando se melhorar, procurando mudar de conduta, procurando mudar o nosso comportamento, procurando mudar o nosso modo de pensar. O modo como a gente pensa influencia diretamente no modo como a gente se comporta. Você pensa assim, isso é bobagem. Comigo é olho por olho, dente por dente. É igual o Moisés ensinou. Você vai sair, meu amigo, banguela e cego de toda a situação que você se envolver. Né? Porque se você é aquela pessoa que quem com ferro será ferido, dá o troco na hora, não leve desaforo para casa, mas leve os obsessores. Porque quando a gente não leva o desaforo para casa, os obsessores é que vão acompanhando a gente. Você briga, xinga, se desequilibra, se desarmoniza, né? Entra na loucura, e aí o desaforo ficou na rua. Os obsessores vão junto na direção da nossa casa, nos perturbar. Então a gente precisa buscar, como aconselha o Evangelho, todos os dias ir construindo em nós uma carapaça, né? Um escafandro, que é aquele negócio que a gente utiliza para mergulhar. Como era aquele da Idade Média? Que a gente chama que os cavaleiros da Idade Média, uma armadura, né? A gente precisa ir construindo uma armadura moral contra os escândalos. Como que eu faço isso? Não tem outro caminho, é se melhorando. Está com raiva? Não discute com ninguém, não briga com ninguém. Bota a água da paciência na boca, segura esta água na boca até passar a vontade de xingar, até passar a vontade de brigar e depois engole a água quente. É para você lembrar que não vale a pena brigar, não vale a pena discutir. Quando uma pessoa está muito irada e ela vem discutir com você, ou vem discutir com a gente, né? Ou quando nós estamos muito irados, a gente corre um risco muito grande de dizer muita besteira, de fazer muita besteira. Então é melhor ficar em silêncio, né? É melhor ficar em silêncio. Aprender a respeitar a dor do outro, porque a gente julga demais. A gente olha para a vida das pessoas e julga. Olha para o modo como elas se vestem e julga. Olha para o modo como elas se comportam e a gente julga. Olha para o modo como elas vivem e a gente julga. Então a gente precisa tomar muito cuidado com o julgamento, porque é da própria lei que tudo aquilo que nós julgamos, nós um dia vamos passar pela mesma situação, para sentir na pele como é ser julgado. Então a gente tem que tomar muito cuidado para quê? Para não cometer escândalos. Porque nós vivemos uma sociedade que é assim, desde que todos os nossos podridões, todas as torpezas que nós cometemos, que estejam guardadas, ignoradas, engavetadas, desde que ninguém saiba, está tudo bem. Por quê? Porque, como disse Jesus, nós somos túmulos caiados por fora e cheios de podridão por dentro. Então, assim, desde que ninguém saiba o que eu estou aprontando, desde que ninguém saiba o que eu penso, o que eu falo das outras pessoas, o que eu digo, desde que ninguém saiba, está tudo bem. Só que a gente tem uma coisa chamada consciência. E quando a gente desencarna, o que nos acompanha não é o cérebro, o que nos acompanha é a consciência, é a mente. E é uma consciência pesada, uma consciência em conflito, uma consciência que engavetou muitas coisas. São essas consciências que mais sofrem no mundo espiritual e que vão necessitar de auxílio e de amparo para sair do estado de perturbação.
Porque imagine uma pessoa que, dá um exemplo, a Adriana chega no centro espírita, fala com todo mundo, abraça todo mundo, beija todo mundo, é uma simpatia. Mas vai na casa dela, quando você chega na casa dela, tem outro comportamento. Aí aquela está fingindo uma coisa e lá ela é outra. Ela pode estar fingindo para ela mesma. Porque, como Jesus disse, Deus nos observa. Ele nos observa de dentro para fora, foi Ele que nos criou. E eu estou me dando como exemplo, porque isso não é um fato, estou dizendo que isso poderia acontecer, mas poderia acontecer com qualquer um de nós. A gente vive, às vezes, uma vida de aparência para a sociedade, dentro de casa é outra coisa completamente diferente. Grita, briga, xinga, guarda raiva, guarda rancor, se revolta. Se revolta contra Deus, se revolta contra a família, se revolta contra os amigos, é ignorante com os pais, é exigente demais de coisas que não tem nem o direito de exigir. Então, com os caiados por fora e cheio de podridão por dentro. É por isso que muitas vezes o escândalo vem. Por quê? Porque eu acho de um jeito na sociedade e de outro jeito na vida privada. Então a gente precisa pensar, meditar sobre isso, porque como nos ensina o Evangelho, todos nós, absolutamente todos nós que estamos em expiação na terra, todos nós somos instrumento de escândalo se não vigiarmos as nossas ações. Por que, gente, a expiação? Porque a expiação é quando eu já cometi equívocos em outra vida e eu trouxe na minha bagagem a necessidade de me reajustar. Aí, ao invés de me reajustar, eu estou passando por uma dor, por um adoecimento, por um desemprego, pelo fim de um relacionamento, pela morte de um ente querido, e ao invés de eu me resignar, pedir a Deus força, coragem para superar aquilo, que Ele me dê coragem para que eu possa passar por aquela situação com dignidade, eu me revolto, eu me vingo, eu dou um troco, eu esperneio, eu agrido as pessoas, eu boto a culpa em todo mundo pela minha dor, eu estou somente agravando essa situação. Então, o Evangelho de hoje também era curtinho e a gente precisa entender, né, de uma vez por todas, como diz aqui o Cristo no Evangelho de Mateus, que nós só somos infelizes por causa dos escândalos, ou seja, dos vícios e das imperfeições que trazemos dentro de nós. Cada um de nós precisa, ao ter contato com o Evangelho, se perguntar: meu Deus, quais são os meus vícios e as minhas imperfeições que provocam os escândalos na minha vida, que me fazem infeliz, que traz para mim a infelicidade, que traz para mim a dor? Quais são as minhas imperfeições? Quais são os meus vícios que ainda atormentam a minha caminhada aqui na terra? Esse é o processo. Todas as vezes que a gente tem contato com o Evangelho, é fazer essa autoanálise, fazer essa autoavaliação, é fazer esse trabalho de busca interior, né, para a gente saber o que é que eu ainda carrego dentro de mim, de imperfeição e de vício, que está provocando as torpezas, as dores, os sofrimentos, as angústias na minha vida. Porque, como diz o Evangelho, nós só somos infelizes por causa das nossas imperfeições e dos nossos vícios. E todos nós trazemos imperfeições e vícios. Se a gente fechasse os olhos agora e pensasse todas as imperfeições que a gente ainda carrega, a impaciência, a ingratidão, a revolta, o ódio, o melindre, o rancor, a inveja, a intolerância. Se nós pensarmos sobre todas essas coisas, nós vamos nos dar conta que todos nós ainda somos imperfeitos. E são essas imperfeições que nos arrastam na direção do escândalo de que fala Jesus no Evangelho de Mateus. Tá bom? Então não esqueçam. É necessário que o escândalo venha, é necessário que ele aconteça, mas nós não podemos ser instrumento de escândalo, ou pelo menos não devemos. Precisamos pelo menos evitar que esse escândalo se estabeleça através de nós, que nós sejamos o instrumento do mal, que nós sejamos o instrumento do vício, que nós sejamos o instrumento do
do sofrimento e da aflição de qualquer pessoa. Esse é o desejo do Cristo sobre nós, e é isso que a doutrina espírita nos orienta. Vou pedir então ao nosso irmão Deus Dete para fazer a nossa prece, para que a gente possa ir para o trabalho do passe, tá bom? Obrigado, Adriana, por sempre a espiritualidade, usando nossos irmãos aqui para tocar nossos corações, né, com o Evangelho. Então, vamos fechar nossos olhos, nos conectar com o alto, agradecer por esse momento, por essas palavras proferidas, que essas palavras possam tocar nossos corações. E Deus, Mestre Jesus, espiritualidade amiga, possa nos livrar cada vez mais dos escândalos diários, dos escândalos que podem ouvir na nossa vida, que possamos nos livrar cada vez mais, nos conectar com o amor, com a luz, que possamos nos livrar das correntes da inveja, do orgulho, que possamos nos relacionar melhor com nossos irmãos em casa, no trabalho, por todos os locais que a gente anda. Nos abençoa, Mestre amado, nos derrama luz e bênçãos, permanece conosco durante toda essa noite, durante toda essa semana, nos livrando de todo o mal. Nos abençoe e nos guarde, fica conosco hoje e sempre. Que assim seja, graças a Deus. Agora, meus irmãos, nós vamos nos dirigir para a sala do passe. E você que está nos acompanhando pelo Instagram vai ficar com o link do passe online. Então, boa noite.